Vamos lá, colegas. Agora, prosseguindo, né? Função sobrejetora, injetora e objetora, vamos fazer um exercício para contextualizar o que a gente discutiu nos vídeos anteriores, né, na parte teórica. Aqui diz o seguinte: nas funções de contradomínio R, isso é importante grifar, contradomínio R real, tá? Porque aqui nós não temos o contradomínio enunciado no título da questão, né? Determine o domínio, o conjunto imagem e classifique-as em sobrejetora, injetora e bijetora. Então, vamos lá, por partes. Então, primeiro, determine o domínio. O que é domínio da função? Lembra que a função ela é uma relação binária que associa cada elemento de um conjunto A, né? Então, vamos pensar que pertence a um conjunto a um elemento do conjunto B. Então, olha, sai aqui o 3 e vai se associar a, tá vendo aqui a bolinha tá branca, vai associar ao 4, certo? Então, o domínio da função, gente, tá? É da onde sai a setinha, né? Domínio sai. E quem recebe as setinhas é a imagem, a gente já discutiu. Então, olha, a setinha sai daqui do 3, vai até o bolinha e pimba, 4. Então, aqui nós temos domínio e no eixo Y a imagem. Então, turma, como o gráfico ele é cheio, né? Da onde tem o gráfico? Eu tenho o gráfico desde o ponto 1, olha aqui, ó, desde o 1, bola cheia, então pinto essa bola, né? E aí eu tenho o gráfico, olha, todo esse caminho, aqui a bolinha tá branca, mas em cima tá cheia, então aqui também eu tenho o gráfico, até chegar no 4, só no 4 que não. Então a bola do 4 é a bola branca, tá? Então o que acontece? Olha, daqui sai um número que vai até o gráfico, vai até o 2. Sai o número 3 que vai até o 4, né, que vai até a bolinha cheia e pimba no 4. Então, tudo isso aqui embaixo, olha, tudo isso aqui embaixo é o que nós chamamos de domínio da nossa função. Então, o domínio, tá? O domínio desta função, né? Vou chamar aqui de função f, tá? O domínio da função f é justamente esse intervalinho, ó, do 1 ao 4. Detalhe, bola cheia no 1 inclui o 1, bola vazia no 4 não inclui o 4. Bom? Então todos esses números têm correspondentes. Você vai falar, ah, professor, tem uma bolinha branca aqui. Calma, mas essa bolinha tem, olha, a bolinha cheia lá em cima, que é o correspondente. Tá bom? Esse aqui é o nosso domínio. E qual é a imagem? A imagem, tá? Olha, esse 3 está associado no 4, esse 1 está associado no 1, tá vendo? Está associado aqui no 1. Então a imagem é quem recebe a setinha, sobe e vai para a esquerda. Então a nossa imagem vai desde este número até este número, tá? Só que toma cuidado porque, olha, imagina o seguinte, tá vendo aqui bolinha branca, bolinha branca? Essa bolinha branca quer dizer que não tem correspondente aqui. Então aqui fica em branco, tá? Ó, bolinha cheia, então bolinha cheia, é a sombra, né? É a sombra que é projetada no eixo Y. Bola cheia, tá bom? Bola cheia, então produz uma sombra aqui, bola cheia também, né? E aqui, bola vazia. Aonde está arriscado é porque tem correspondente, olha, porque tem correspondente. Então, pinto, tá? Então, olha aí, quem que é a nossa imagem? A imagem da nossa função f vai ser o intervalo do 1 ao 4, bola cheia, ó, fechado, do 1 até chegar ao 4. Só que como tem uma bola branca aqui no meio, eu vou tirar esse elemento, tirar o 3. Bom? Então assim eu determinei quem é o domínio e quem é a imagem, certo? Bom, vamos lá. Feito isso, e agora? Ah, fora domínio e imagem, tem que falar se a função ela é sobrejetora, injetora ou bijetora. Então, primeiro passo, né? Será que ela é sobrejetora? Como que eu sei se ela é sobrejetora? Ela só é sobrejetora se o contradomínio for igual à imagem. Mas o contradomínio, gente, olha aqui, ó, o contradomínio. O contradomínio são os reais. O contradomínio são os reais. Então, o que acontece? A imagem ela é diferente, tá? Dos números reais, ou seja, do contradomínio da função. Tá bom? A imagem é só esse pedacinho, o contradomínio é tudo isso. Então, quando é diferente,
não é sobrejetora. Então, eu posso falar que F não é sobrejetora. F não é sobrejetora. E para saber se ela é injetora, o que é injetora? Injetora é cada elemento daqui tem um único correspondente lá. Cada elemento daqui tem um único correspondente lá. Ó, o 2 só tem um. Para saber se é injetora, tem uma técnicazinha bem prática. É só você passar uma brincadeira aqui, um risco de I de injetora. Se você passar vários riscos horizontais e só cruzar um ponto, é porque ela é injetora. Então, se eu passar vários riscos desse tipo, olha, em cima só cruza nessa bolinha. Só cruza na reta. Aqui não cruza lugar nenhum. Aqui só cruza nesse ponto. Só cruza nesse ponto. Então, F é sim injetora. É injetora. Agora, gente, lembra que para ser bi tem que ter as duas qualidades? Tem que ser sobre e injetora? Então, como não tem as duas, só é a de baixo, né? Só é injetora, então ela não pode ser bi. Ok? Esse é o nosso raciocínio que a gente usa para todos os exercícios, certo? Vamos lá, questão de baixo, olha. Quem é o domínio dessa função? Então, o domínio é o eixo x. Onde que eu tenho a projeção do gráfico, a sombra dele no eixo x? Ué, esse gráfico 3 pontinhos quer dizer que começa do infinito e vai até o infinito. Então, tudo isso aqui, olha, integra o domínio da função. Essa função aqui vamos chamar de função g. Então, o domínio da função g são todos os reais. Todos os reais. E qual é a imagem, professor? Lembra, a imagem da função é o que ela projeta no eixo y, é a sombra no eixo y, esse verdinho aqui. Como esse gráfico ele sobe infinitamente e desce infinitamente, ele projeta tudo também. Tudo, 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 tudo. Então, a imagem desta função g também são todos os reais. Agora, olha que curioso. Nesse caso, a imagem ela é exatamente igual ao contradomínio. Ela é igual ao contradomínio, que são os reais. Mas por que ela é igual ao contradomínio, professor? Porque ele falou no texto, só por isso. Eu vejo a imagem aqui e no texto ele falou que o contradomínio são os reais. Como a imagem é igual ao contradomínio, então eu sei que a função g, ela é, toda vez que a imagem for igual ao contradomínio, ela é sobrejetora. Sobrejetora. E para saber se é injetora, né? Para saber se é injetora, lembra? Passa o I de injetora, esse riscão aqui. Só pode cruzar em um ponto. Como cruzou em 1, 2, 3, então G não é injetora. G não é injetora. Agora, se não tiver as duas qualidades, não pode ser bi. Como não tem, né? Olha aqui, não é injetora, não é bi, ok? Essa questão de baixo muito parecida com a anterior, né? Vamos chamar essa função aqui de função h. Né? Vamos chamar de função h. Então, quem é o domínio? É o que esta curva projeta no eixo que está deitado, no eixo x. Ah, ela projeta tudo, professor. Se projeta tudo, então o domínio da função h são todos os reais. Qual é a imagem? A imagem é, se você iluminar, qual é a sombra no eixo y, no eixo vertical? Qual é a sombra, né, se você iluminar? Ué, ela projeta tudo. Mas como você sabe que a sombra é tudo, professor? Porque esse gráfico sobe e desce infinitamente. Logo, eu sei que a imagem, o que está em verde aqui, olha, a imagem da função h também são todos os reais. E claro, né, como o exercício havia dito que o contradomínio são todos os reais, como ele falou que o contradomínio são todos os reais, então, se imagem é igual ao contradomínio, a gente sabe que a função h ela é sobrejetora. Sobrejetora. Para saber se é injetora, passa o risquinho do I de injetora. Em vários pontos. Opa, só cruzou em um ponto. Então, H é injetora. Gente, se é sobre e é in, ela tem as duas qualidades, logo
H é bijetora. Bijetora. Ok? E para finalizar, o último exemplo. Olha aqui, antecipei um pouquinho, né, para a gente não ficar muito tempo preso ao vídeo. A projeção do gráfico no eixo X é o que está em vermelhinho aqui. A projeção da sombra dele no eixo X é o que está em vermelhinho. Então, o domínio é o intervalo que vai de 0 a 5. De 0 a 5, fechado, fechado. A imagem é o verdinho, é a sombra deste gráfico, no eixo que está em pé, no eixo Y, né? Então, no eixo vertical, ele projeta o quê? Ó, desde o ponto mínimo até o ponto máximo, de menos 2 a 2. Então, a imagem vai de menos 2 a 2. E essa imagem, claro que ela é diferente dos reais, porque ela é só esse intervalinho, não são todos os números reais. Como o exercício havia dito que os reais é justamente o contradomínio da função, então, por ter essa diferença, ou seja, como a imagem ela é diferente do contradomínio, a imagem é só esse pedacinho, né, só esse pedacinho, e o contradomínio são todos reais, como é diferente, então, né, portanto, a função I não é sobrejetora. Ela não é sobrejetora. E injetora, professor? Basta passar o risquinho da injetora. Passou, opa, cortou em 3 pontos. Então também I não é injetora. Não é injetora. Porque se cortou em 3 pontos, quer dizer que tem 3 valores tendo o mesmo correspondente. Isso não pode acontecer, tá bom? Se não é nenhuma coisa nem outra, não pode ser bijetora, tá bom? Então, claro que ela não é bijetora, ok? É isso aí, turma. Pessoal, aquele abraço e continua se dedicando aos estudos, tá bom? Até breve.